As fontes espectroscópicas são de dois tipos: fontes contínuas, as quais emitem radiação cuja intensidade se altera lentamente em função do comprimento de onda, e fontes de linhas, as quais emitem um número limitado de linhas espectrais, cada uma delas abrangendo a região muito limitada de comprimento de onda. As fontes podem ser classificadas também como ininterruptas, que são contínuas, no sentido de que sua emissão não é interrompida com o tempo, e pulsadas, que emitem radiação periodicamente interrompida. Há 4 tipos de fontes que podem ser usadas na absorção molecular. São as lâmpadas de tungstênio halogênio, lâmpadas de deutério hidrogênio, diodos emissores de luz e lâmpadas de xenônio. Nós optamos por fazer a lâmpada de xenônio. Lâmpadas de arco de xenônio, muitas vezes chamadas simplesmente de lâmpadas de xenônio, são acionadas por eletricidade do tipo descarga, de alta pressão. É caracterizada pela presença do gás nobre xenônio, o gás mais luminoso da tabela periódica. A atividade química deste gás é muito baixa devido à falta de elétrons livres na camada externa. Como os outros gases, ao passar uma alta tensão através do xenônio, ele brilha. Para isto, é necessário criar uma baixa pressão no bulbo, a cerca de 30 atm, e também passar uma voltagem de alta frequência. O uso principal e mais famoso deste gás é na fabricação de dispositivos emissores de luz, tais como lâmpadas bactericidas, tubos eletrônicos, lâmpadas estroboscópicas e flashes fotográficos, assim como em lâmpadas para exercitar lasers de rubi, que geram luz coerente. Mas como funciona esta lâmpada? Há 2 eletrodos de tungstênio montados em bulbos separados por poucos milímetros de distância. Aqui estão os 2 eletrodos. O tungstênio ele é capaz de ser aquecido a altas temperaturas. Um pequeno arco voltaico é formado entre esses 2 eletrodos, que emite uma luz de grande intensidade. Produz uma radiação intensa pela passagem de corrente elétrica por uma atmosfera de xenônio. Então, o xenônio ele fica presente dentro desse bulbo, que é revestido por quartzo. Esse xenônio, muitas vezes, ele pode ser acrescido de mercúrio. E quando passa essa corrente elétrica entre esses 2 eletrodos, o xenônio ele torna-se ionizado e atinge elevada pressão. O espectro é um contínuo na faixa entre 200 e 1000 nanômetros. Em alguns instrumentos, a lâmpada opera por descargas regulares de um capacitor e altas intensidades são obtidas. Devido a seu reduzido tamanho, as lâmpadas de arco de alta pressão são muito boas como fonte de iluminação para fendas de monocromadores em aplicações espectroscópicas. Lâmpadas de arco de alta pressão fornecem a substancial emissão contínua, com uma estrutura de linhas superpostas. Essas lâmpadas não são fontes eficientes para o infravermelho, entretanto, apresentam substancial emissão ultravioleta. Bom, aqui nós temos um monocromador, ou selector de lambda. Nós temos aqui em seu interior uma rede de difração e uma lente colimadora. Essa rede de difração, em outro modelo de monocromador, era muito utilizado um prisma, mas o princípio é o mesmo, é só fazer a difração dessa radiação que vai entrar dentro desse aparelho. Os monocromadores eles são equipamentos para selecionar um determinado comprimento de onda. Então, a fonte de radiação ela vai emitir e o selector vai selecionar o comprimento de onda desejado. A radiação vai entrar aqui na fenda de entrada e chegar à lente colimadora. E em seguida ela vai para a rede de difração, que vai realmente fazer essa seleção e transmitir para uma fenda de saída. Quanto mais ranhuras essa rede de difração tiver e mais próximas elas forem, mais especificidade ela vai ter e mais comprimento de onda ela vai poder detectar. Bom, os recipientes da nossa maquete, espectroscopia de absorção molecular, são usados, neste caso, cubetas ou cubas retangulares de vidro ou quartzo. Pode ser utilizado de plástico também, mas não é muito usual e não é tão específica. E as de plástico é na região visível. Neste caso, as cubetas de vidro são usadas quando se trabalha na região do visível. Para a região do ultravioleta, deve-se usar as cubetas de quartzo, que são transparentes à radiação ultravioleta, pois o vidro absorve a mesma. Uma cubeta ideal deve ter
medidas de 1 centímetro para simplificar os cálculos da expressão da lei de Beer. As cubetas também podem ter dimensões diferentes. Neste caso aqui, elas têm uma dimensão padrão, tentou-se representar com a dimensão padrão, pois as dimensões de 1 centímetro são as mais usuais. Para aplicações industriais, como por exemplo no controle de qualidade de lotes de produção, a gente deve utilizar um sistema automatizado em que as amostras circulam em série em cubetas adequadas. Então, por isso a gente tem vários tipos de cubetas, dependendo da sua casualidade. Esse sistema que eu acabei de explicar é chamado de análise por injeção de fluxo. Bom, além dessas cubetas retangulares, pode ser utilizadas também cubetas ou celas cilíndricas. Elas devem apresentar características de transparência, forma e tamanho apropriadas. Como eu já disse antes, sobre o material da cubeta, a gente pode utilizar de plástico, que é visto na região visível, de vidro borosilicato, que é de 380 a 2.000 nanômetros, a sua faixa de transmitância, e o quartzo ou sílica fundida, que é utilizado principalmente como material na região UV. O vidro, neste caso aqui, ele absorve fortemente os comprimentos de onda da região UV. Abaixo de 300 nanômetros, toda a radiação é absorvida. O quartzo começa a absorver fortemente somente abaixo de 200 nanômetros, então é por isso que o quartzo é mais específico, porque por causa dessa absorção. Enquanto o vidro, abaixo de 300 nanômetros, ele absorve toda a radiação, o quartzo só vai começar a absorver fortemente abaixo de 200 nanômetros. Além dessas cubetas, a gente também tem cubeta de tampa, cubeta semimicro, que é utilizado para que seu interior é mais espessa, com mais espessa dentro, cubeta padrão retangular e também cubetas quadradas e cubetas de fluxo contínuo, que são caríssimas e são utilizadas mais industrialmente para que tenha esse fluxo da amostra dentro da cubeta. É importante chamar atenção para a cubeta semimicro, pois elas foram feitas para amostras que têm pequenas quantidades, pois a radiação ela bate em uma região específica, vamos dizer assim, que ela bate aqui no meio. E quando eu tenho uma amostra que tem pouca quantidade, com pouco volume, não dá para esse comprimento pegar aqui, incidir na amostra. E aí se inventou essas cubetas micro, que elas são cubetas que têm o seu interior reduzido, e aí a gente vai conseguir ter essa amostra até o topo ou até o local em que vai bater esse comprimento de onda. E é isso aí, sobre os recipientes da amostra. Então, agora nós vamos falar sobre detectores. Só que antes de a gente falar sobre detectores, a gente precisa entender o que eles são de fato. Detectores, eles são dispositivos capazes de converter luz em energia elétrica. É uma das últimas etapas do processo de espectroscopia de absorção molecular. Um detector ideal, ele tem que ter alta sensibilidade, alta razão sinal-ruído, resposta constante para ampla faixa de comprimento de onda, ter sinal próximo ou igual a zero na ausência de radiação e, sobretudo, ter uma resposta rápida. Existem distintos tipos de detectores. Um exemplo clássico é o fotomultiplicador usado em absorção atômica. Entretanto, o nosso detector explanado na maquete será o de arranjo de fotodiodos, justamente por ser o mais recomendado para espectroscopia de absorção molecular. Consiste em uma série de fotodiodos detectores posicionados lado a lado num cristal de silício, de modo que cada comprimento de onda difratado pela grade atinge um ponto desse arranjo e, consequentemente, um detector. Aqui nós temos o nosso detector e, como vocês podem ver, ele abre.
e nós podemos observar que a gente vai ter vários fotodiodos colocados aqui em série, e eles vão estar associados com um cristal de silício, que é justamente essa parte que é brilhante aqui. Mas para a gente entender o que são detectores, nós também precisamos entender o que são fotodiodos, porque no caso isso aqui é um arranjo de fotodiodos. O que são, no caso? Fotodiodos, eles são tipo que um dispositivo semicondutor que converte luz em corrente elétrica. A corrente é gerada quando fótons são absorvidos no próprio fotodiodo. É importante chamar a atenção que uma pequena corrente é também produzida quando nenhuma luz está presente. Mas por que isso acontece? Isso acontece quando um fóton de energia específica incide sobre esse dispositivo. Ele vai gerar um par de elétron-lacuna. Se este fenômeno ele ocorrer, tipo que nas vizinhanças da região de depleção, as partículas do par serão aceleradas em direções opostas pelo campo elétrico ali presente, em um movimento conhecido como drift. Entretanto, a gente precisa também analisar por que ele coloca o cristal de silício, por que é silício e não outro material. O silício ele é usado para essa finalidade porque ele possui 4 elétrons na última camada e seus átomos se combinam e formam cristais. Em temperatura ambiente, esses elétrons eles ganham energia suficiente para se movimentar livremente pelo cristal, deixando lacunas que podem ser preenchidas por elétrons de átomos vizinhos. Assim, a lacuna ela vai passando de um átomo para o outro, formando continuamente novos pares de elétrons lacunas. Aí, voltando mais para a parte de como a luz ela vai ser absorvida, né? Vai incidir um feixe de radiação, nesse detector, e esse detector ele permite que a absorvância de uma amostra em todos os comprimentos de onda seja determinada de modo simultâneo. Outro fator importante para estes detectores é que eles têm sensibilidades diferentes. Eles possuem também diferentes comprimentos de onda, de modo que é necessário que se especifique em que região do espectro que se vai trabalhar. Por isso que é importante existir no início de todo esse processo um monocromador. Bom, agora nós vamos explicar como é que tudo isso funciona dentro da máquina. Como vocês podem ver, tudo se inicia aqui. Nós vamos ter primeiro uma fonte de radiação, que no caso, a nossa é uma lâmpada de xenônio. Feixes dessa radiação vão incidir nessa fenda daqui. Essa fenda, ela vai ser chamada de fenda de entrada. E esses feixes, eles vão entrar dentro do nosso monocromador. Aí o comprimento de onda ele vai ser primeiramente incidido nessa estrutura daqui, que parece um espelho, só que não é. Ela é chamada de lente colimadora. E posteriormente será refletida para essa outra estrutura, chamada de rede de difração. Essa rede ela é bastante importante porque é justamente ela que vai selecionar o comprimento de onda que nós queremos estudar, que nós queremos analisar. E quando esse comprimento de onda ele for selecionado, ele vai ser passado para essa fenda daqui, chamada de fenda de saída. O que diferencia esse modelo de outro modelo de feixe duplo é que, no caso, o nosso vai ter apenas um detector. Mas por quê? Por causa desse espelho daqui. Esse espelho ele vai ser chamado de disco com setores espelhados. No caso, esse disco ele vai estar em completo movimento, ele vai estar girando sempre. No caso, ele vai ter que estar associado com um motor que vai fazer com que ele gire sempre. Só que nós não tivemos como explanar isso aqui. A gente não teve como fazer com que ele girasse. Enfim. Aí, essa radiação, ela vai incidir nesse espelho que vai estar girando. E ela vai ser refletida para esse espelho
e depois vai ser refratada, e ela vai ser, uma parte dela será refratada para essa amostra. Eu vou explicar primeiro essa daqui. Ele vai ser refletido, vai passar para esse espelho e vai passar para esse recipiente. Esse recipiente daqui é o recipiente que nós teremos a nossa análise de controle, a nossa amostra de controle, que essa radiação vai passar daqui para esse e depois posteriormente para esse daqui. Só que isso aqui não é um espelho, ele vai ser como se fosse uma rede espelhada. Já esse outro daqui, ele vai ser refratado. Ele vai ser refratado e ele vai atingir essa amostra. Essa amostra da gente não é a de referência. Essa amostra daqui, ela vai ser a amostra que nós queremos analisar. A de referência é essa daqui, só para relembrar. E ela vai passar para essa amostra e posteriormente para esse espelho. E daqui ele será refletido para essa rede espelhada. E posteriormente eles vão convergir tanto esse feixe daqui como esse feixe, e eles vão para o nosso detector, que é esse daqui, como vocês podem ver. E é basicamente isso. No caso, a nossa maquete foi com apenas um detector, mas como vocês podem ver, né, ele é de feixe duplo, é justamente porque nós teremos uma amostra que ela será a de referência e a outra ela vai ser a que nós queremos analisar. A diferença dessa maquete, desse equipamento para outro equipamento que é de feixe duplo, é principalmente esse disco com setores espelhados que ele vai ter que estar girando sempre. E é isso.